Você me deixou triste, triste com tesão. Meu Deus, do nada. Vamos falar de lidos do mês? Oi, gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de novembro. Meu Deus, penúltimo mês deste ano. E foi um mês muito bom de leituras, tá? Eu li muito livro que eu tava querendo ler, me diverti bastante nas minhas leituras e foi um sentimento muito gostoso pra mim como leitora, porque eu tava vindo de setembro e outubro, que foram meses que eu senti que eu estava me cobrando demais na leitura, e eu parei um pouco pra refletir sobre isso. Até conversei com vocês numa live recentemente, né, que era sobre essa sensação de obrigação que a gente tem, sabe? De, nossa, estou atrasado nas leituras. E na real a gente não tá atrasado na leitura. Exceto que seja uma leitura de trabalho, que seja uma leitura aí de estudo. Se for leitura de entretenimento, a gente não está atrasado nas leituras. Talvez levar um pouco essa parte de ser leitor de uma maneira mais leve faça com que a gente entre em menos ressaca literária, faça com que a gente se divirta mais enquanto leitores. E assim, este mês foi um mês que eu me diverti muito lendo e tenho várias dicas pra vocês. Então, se vocês curtem vídeo de lidos do mês, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão e bora lá! Bom, comecei o mês lendo O Teste de Casamento da Ellen Hong, vou deixar a capinha aqui pra vocês. Esse aqui é um livro que tá dentro da mesma trilogia de Os Números do Amor, sabe? Tem um terceiro volume que ainda não foi publicado no Brasil, mas não necessariamente é uma série, quer dizer que você não precisa ler um pra ler o outro, apesar dos personagens transitarem entre os livros. Mas em O Teste de Casamento a gente tem então a história, né, de um protagonista que ele é asiático, a família dele é asiática, e assim, a mãe está querendo que ele se case há muito tempo, só que ele é autista. E ele tem muitas questões com se envolver com pessoas, no sentido de que as pessoas vão invadir o ambiente dele, vão tirar as coisas que ele já tá acostumado ali do lugar, sabe? Vão bagunçar a vida dele e ele não tá muito disposto a experimentar esse tipo de bagunça. Só que numa viagem que a mãe dele faz pra terra natal, ela acaba conhecendo uma garota e decide levar essa garota pros Estados Unidos pra ela ser a noiva dele. Sem ele saber que ele tem uma noiva, né, gente? Tudo bom dia, vem sempre aqui. E aí ela fala pra ele, olha, ela vai ficar aqui na tua casa, entendeu? Vocês vão passar aí um determinado tempo juntos. Se ao final desse tempo vocês não quiserem casar, tudo bem. Se vocês quiserem, já até reservei o lugar do casamento. E aí ele fica tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas aceita ela. A nossa mocinha, ela vem de uma família muito humilde, ela tem uma filha, então ela trabalha muito pra cuidar dessa filha e ela enxerga nesse casamento, né, a grande possibilidade da vida dela de mudar a vida da família. A família dela acha comum esses casamentos arranjados, é uma coisa super comum na cultura deles, então assim, não é uma coisa fora do mundo, né? E ela vai passar um tempo ali nos Estados Unidos e ver se rola, né? E enfim, se rolar, coisas vão acontecer. E aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento da história desse casal. Eu gostei demais do livro, eu me diverti, me emocionei. A parte sensual é muito forte, porque o mocinho, ele é super atrativo e ela tá se descobrindo ali, porque apesar dela já ter uma filha, ela não teve muito esse contato, sabe, com outros caras, então ela tá, tipo, tentando entender o que ela tá sentindo. E a gente tem toda uma questão com relação ao protagonista, porque ele perdeu um primo, né? E ele, assim, era o melhor amigo dele e ele não chora nesse enterro, então ele guarda em si a sensação de que ele não tem sentimentos. E aí é todo um processo de mudança do personagem pra ele entender que ele sim tem sentimentos, que ele sim pode se relacionar com pessoas, sabe? E a gente vai vendo tudo isso acontecer. A Ellen, ela tem uma narrativa muito gostosa, ela consegue entregar bastante de fator cultural, né? Ela consegue entregar bastante de romance, ela consegue entregar bastante de desenvolvimento dos personagens. Eu acho isso, assim, uma qualidade narrativa muito boa. Ela já consegue surpreender a gente no começo do livro. É o segundo livro que eu leio dela, então eu já consegui enxergar as diferenças entre Os Números do Amor e O Teste de Casamento, mas eu ainda assim consigo enxergar também as qualidades e a forma narrativa da autora nos dois livros. Então, se você curte romance, se você curte romance com pitadinha sensual, romance que traz personagens muito interessantes, eu acho que O Teste de Casamento vai ser uma boa leitura pra você. Daí, eu terminei a série dos Bastardos com A Traição do Duque, da Sarah MacLean, né? Gente, essa série dos Bastardos é uma trilogia, na verdade, ela é magnífica. Eu
amo, é muito boa. São romances de época com uma pitada um pouco mais obscuras, porque todos os personagens, né, os 4 protagonistas, eles são filhos do mesmo duque. Os 3 meninos, na verdade, têm ligação de sangue, a menina não tem ligação de sangue, mas eles, em um momento ali da vida, foram colocados juntos pra duelar, né, pelo ducado. E aí, essa é a história do menino que ficou como ducado. Para os outros 3 irmãos, ele acabou traindo esses irmãos, porque eles tinham todo um plano ali na infância, enfim, pra renegar esse ducado, né, pra fazer com que as coisas não acontecessem. Só que esse menino acaba ficando com esse ducado, e ao ficar com esse ducado, ele coloca em risco a vida dos outros irmãos. E aí ele quer se aproximar desses irmãos, porque ele sempre foi apaixonado pela menina. E assim, eles tinham uma ligação muito bonita ali durante esse período em que eles ficaram juntos, só que quando essa traição aconteceu, todos foram embora. E na cabeça dele, essa menina morreu, mas ela não morreu. Ela, na verdade, é dona de um dos maiores bordéis de Londres. É sobre isso, brother. E aí eles acabam se reencontrando. E durante toda essa fase de crescimento, período que eles ficaram separados, ela aprendeu muita coisa. E a gente vai absorvendo muito desse processo dos personagens da infância que foi abordado nos outros livros, mas não de uma maneira tão latente quanto nesse, porque nesse todas as resoluções, né, estão aí para serem concluídas. E a gente também vai vendo bastante do desenvolvimento da vida deles hoje. É muito interessante porque a temática é diferente, né? Eles vivem vidas diferentes e tem esse amor aí que, apesar de ter sido corrompido na infância, ele ainda está latente hoje em dia. E eles são adultos, eles têm outras prioridades na vida, então a gente vai desenvolver um pouco mais desse relacionamento. É interessante porque o Duque, de certa maneira, ele é visto por nós como vilão até certa parte da trama, né? Então a gente também tem aí esse personagem que é um anti-herói e a gente vai desenvolver a história dele. Eu amei, me diverti. Tem ali um quê de mistério, um quê de suspense a ser investigado, mas o livro foca bastante no desenvolvimento do romance entre os protagonistas, que são assim maravilhosos, é muito intenso, é aquele romance gato e rato, sabe, sempre fugindo um do outro, e eu acho que vocês vão curtir demais também. Depois disso, eu fui pro lançamento da Ailey Hazelwood, que é a autora de A Hipótese do Amor, e daí eu fui ler A Razão do Amor. Gente, eu ri, mas eu ri, que livro gostoso. Eu amei a tradução, porque tem algumas questões muito específicas, sabe, que a protagonista fala, e assim, eu achei que a tradução foi muito legal, porque eu me diverti demais enquanto eu tava lendo. E o A Hipótese do Amor eu tinha lido em inglês, então assim, eu consegui enxergar também na tradução muito da narrativa da Ailey, e eu acho que essa é uma coisa incrível, sabe? Quando o tradutor consegue pegar a forma narrativa do autor na hora de traduzir a trama. E nesse livro a gente tem uma cientista que ela é contratada pela NASA para trabalhar no protótipo de um capacete que pode ajudar muito aos astronautas. Só que ela vai trabalhar nesse protótipo com um cara que ela estudou junto. Quer dizer, estudou entre parênteses. Eles estudaram ali no mesmo lugar, só que cada um tava num canto, enfim. E assim, esse cara, ele nunca gostou dela, sabe? Ele sempre teve um olhar meio enviesado pra ela. E ela tá meio com medo de como vai ser essa relação deles dois no trabalho, já que ela sabe que ele não a suporta. E aí ela começa a trabalhar lá e um monte de coisa começa a dar errado. E aí a gente vai percebendo logo de cara que, na real, o cara não é que o cara não gosta dela, sabe? É que o cara é tímido. E assim, é muito legal porque não é um suspense o fato do cara gostar dela, sabe? De cara a gente já percebe muitas coisas ali. E como é um livro narrado pelo ponto de vista da mocinha, eu acho até que a Ailey, ela quis entregar muito do protagonista masculino pra gente conseguir sentir o que ele sente, pra gente conseguir se entender com ele, sabe? E eu gostei bastante de como ela fez isso. A nossa mocinha, ela tem muitas questões porque ela terminou um noivado longo, sabe? Ela tem aquele sentimento ali de que merda que eu tô fazendo aqui, tendo que lidar com esse cara que não gosta de mim, sabe? Ele sabendo tudo que eu passei, a humilhação que eu sofri, que é uma humilhação que a gente vai descobrindo ao longo da trama. Mas é muito interessante também ver esse lugar, né, da mulher dentro da ciência, que é um tópico que a Ailey costuma trazer bastante nos livros dela, da gente ver como eles se ajudam ali em diversos momentos da trama. Tem várias das cenas clichês que a gente mais procura nos livros de romance: viagem, uma cama só, enemies to lovers, ficar até tarde no trabalho, se ajudar. Então tem várias questões que a gente gosta bastante no romance, mas também tem muitas dessas questões aí que a Ailey gosta de colocar sobre, né, o papel da mulher dentro desse ambiente. E eu gostei demais desse livro, me diverti horrores. O protagonista, gente, ele é maravilhoso, ele é um mocinho incrível, ele é super delicado, super dedicado, muito fofo. Eu ficava lendo e pensando, cara, como é que essa mulher não tá enxergando isso aqui? Porque tá na cara dela, tá estampado tal qual uma capa de revista. Mas ela era meio lerda mesmo. Só que assim, ai, incrível, 10 de 10, amei, indico demais pra vocês.
Depois eu li De Férias com Você, da Emily Henry, que é a autora de Leitura de Verão. E foi outro livro que eu me diverti demais, muito gostoso. É uma trama que ela é narrada entre passado e presente. E a gente tem um casal protagonista que são pessoas completamente diferentes, sabe? Só que eles têm uma ligação muito próxima. Mas 2 anos atrás aconteceu alguma coisa que deu uma afastada neles. A gente sabe que a nossa protagonista, ela é uma personagem que tá no auge da vida dela, sabe? A carreira dela tá incrível, tudo que ela faz, tipo assim, ela chegou no ponto da vida dela em que não poderia melhorar, só que ela não tá feliz. E ela não tá feliz por conta dessa ausência desse amigo dela desde 2 verões atrás. E aí ela decide falar com ele, enfim, tentar viajar novamente pra tentar uma reconexão, entender o que aconteceu e, enfim, buscar o propósito de vida dela. E aí, nessa viagem, várias coisas vão acontecer e eles vão colocar as cartas na mesa e discutir sobre o que aconteceu há um tempo atrás, sobre o que aconteceu nessa viagem, sobre esses longos anos de amizade que eles têm, né? Sobre esse sentimento que eles estão sentindo e estão fingindo, né, gente? Eu amei também, é muito gostoso. Ele é um livro que te faz refletir um pouco mais, porque tem essa questão da protagonista, né, dela já ter uma vida perfeita. Tem até uma melhor amiga da protagonista, que é uma blogueira, influencer de muito sucesso, e que, assim, no Instagram a vida dela é um mar de rosas, só que tem várias coisas sobre as quais ela pensa e não publica. Então, é muito sobre como a gente enxerga a vida do outro, sobre como a vida do outro realmente é e sobre aonde a gente quer chegar e o que a gente quer fazer quando a gente chegar onde a gente quer chegar, sabe? É tipo um livro que fala bastante sobre como a jornada é importante pra você chegar no final. Então eu gostei demais e eu indico muito pra vocês. Eu acho que vocês vão curtir bastante também. Daí, depois, eu li um romance de época diferente, porque ele é um romance de época contemporâneo, ele se passa nos dias de hoje, só que o nosso mocinho é de época. Nem sempre aqui, mas foi o livro Um Duque Fora de Época, e nessa trama aqui, a gente vai conhecer uma protagonista que ela é uma arquiteta, então ela tá trabalhando ali numa parte de restauração de uma grande mansão em Londres que pertenceu a um ducado. E ela tá, enfim, ela terminou um relacionamento, ela não tá muito disposta a se envolver, só que ela acaba gerando uma fixação por essa mansão, e mais especificamente por um dos duques dessa mansão, que viveu há 100 e tantos anos atrás. E aí um dia ela tá em casa bem bela, dormindo na caminha dela, quando ela acorda com um barulho, e é o duque na sala da casa dela. O cara literalmente viajou no tempo, tá ali, e ela não sabe muito bem como reagir, e nem ele, porque eles ficam de primeira completamente, né, o que tá acontecendo aqui, depois eles entendem o que passou, e aí eles ficam, né, tentando viver em conjunto ali, em harmonia, só que sem se apegar muito, porque ela não sabe como ele chegou ali, ela não sabe como ele vai embora dali, e ela não sabe o que vai acontecer a partir daquele ponto. Então, assim, é um livro em que o casal tá se gostando, o casal quer ficar junto, mas o casal tem medo do que pode acontecer caso eles se separem. É muito legal porque a gente tem um protagonista de 100 e não sei quantos anos atrás no presente, né? Então, vivenciando todas as experiências que pra gente são super comuns, mas pra ele é muito distinta. Andar de carro, ver TV, geladeira, sabe? Tipo, todos esses aparatos eletrônicos, telefone, tudo isso pra ele é tipo uma coisa muito absurda. E aí a gente vai vendo ele interagir com o mundo ao mesmo tempo em que ele vai gostando dela, e os modos dela são completamente diferentes dos modos das mocinhas da época dele, né? Então todo esse momento de reestruturar o personagem é muito interessante, e obviamente a gente fica confabulando sobre como vai ser o final do livro. Eles vão pra lá, ficar no passado, ele vai ficar pra sempre aqui, a gente sabe que ele tem toda uma linhagem e ele ainda não se casou, o que vai acontecer com a linhagem dele. Então são várias questões aí que são abordadas, e tem aí a sequência também, que é de uma personagem que aparece no livro, que enfim, eu tô bem curiosa pra ler, porque eu achei bem interessante a temática também. Então se você curte romance de época, romance contemporâneo e romance com uma pegada diferente, eu acho que Um Duque Fora de Época pode ser uma boa pedida pra você. Daí, depois disso, eu li Ondas do Oeste, que é o 3º volume da série Bússolas, da Brittany Cherry. Eu gosto bastante dessa série, e esse livro eu tava com bastante expectativa. Ele é um livro de casamento por contrato, né, romance de conveniência, só que ele é contemporâneo. E aí a gente tem um protagonista que ele tem 20 anos, 21, e ele cresceu em orfanato, sabe? E o sonho dele era conhecer a família, descobrir por que ele foi abandonado, enfim, o que aconteceu na vida dele. E aí ele acaba
descobrindo sobre um pai, só que ele descobre sobre esse pai quando esse pai já morreu. E aí ele tem direito a metade da herança desse pai, porque a outra metade é direito da Stella, que foi filha do melhor amigo do Kevin, que é o pai do nosso protagonista, o Damien. E aí a Stella foi criada por ele desde muito pequena, sabe? E assim, eles cada um tem direito a metade dessa herança. Só que eles só vão garantir essa herança se eles se casarem e passarem 6 meses juntos. E aí é todo um processo, né, aí dos personagens experimentar esse relacionamento, ficar juntos ou não, enfim, quantas coisas vão acontecer aí no meio do caminho e a gente vai acompanhando. Eu gostei da trama, eu gostei da história, eu amei os personagens. O Damien é um mocinho fantástico, ele é aquele mocinho que se esconde muito na carrasca, sabe, de passado obscuro, só que logo ele se abre. Então assim, ele é um mocinho que tenta esconder seus sentimentos, mas que não consegue tanto. A Stella, ela é, gente, uma luz do sol, entendeu? Ela é aquela mocinha super empolgada, super apaixonada, muito efusiva, o completo oposto do Damien. Mas assim, o match dos dois é muito bom. Eu acho que o livro faltarão, tipo assim, 2 cenas de narração pra gente conseguir colar 2 pontos da trama, sabe? Eu acho que as coisas acontecem muito no piscar de olhos. Numa página eles estão se sentindo de um jeito, na outra página eles estão se sentindo do outro. Isso me deixou um pouco perdida dentro da narrativa. Mas ainda assim, foi uma leitura que eu gostei demais e que terminou puxando pro último livro da série, que eu tô muito curiosa pra ler. Daí um outro livro que eu li esse mês, e assim, gente, todo o meu coração, foi a leitura do mês de novembro do Lovers Club, que foi Brit Marie, esteve aqui, do Frederick... Esqueci o sobrenome. Mas, gente, esse livro foi maravilhoso. Sério, é um dos meus favoritos desse ano. Eu amei. A trama gira em torno da história da Brit Marie. Ela é uma senhora de 60 e poucos anos. E ela acabou de sair de um casamento muito difícil, sabe? Tipo, ela levava umas galhas do marido, fingia que nada tava acontecendo, até o dia que, enfim, a galha ficou exposta na cara dela e ela não pôde não enxergar aquilo, sabe? E aí ela procura por um emprego e ela vai acabar parando numa cidadezinha que tá se destruindo. Sabe aquela cidadezinha onde todo mundo foi pra outra cidade e a cidade não se mantém mais? E de repente ela se vê técnica do time de futebol daquela cidadezinha. Nada com nada, gente. E aí ela tem como melhor amigo um rato. Vem sempre aqui. Ele vai lá todo dia de noite comer o pedaço de chocolate que ela deixa e ela desabafa com ele. E a gente vai vendo muito da jornada dessa mulher, sabe? Porque ela foi uma mulher que sempre se entregou pros outros. Primeiro ela se entregou pra irmã, depois ela se entregou pros pais, depois ela se entregou nesse relacionamento. Ela teve pouco tempo pra si mesma, ela tentou ter esse tempo. É muito interessante como a gente vai vendo ao longo da jornada isso da personagem, sabe? Uma cena assim, abre de cara ali, ela tá procurando um emprego e a pessoa pergunta, você tem experiência? E ela fala, sim, eu trabalhei na empresa do meu marido. E aí a mulher pergunta, mas o que você fazia lá? E ela fala, eu cuidava da casa enquanto ele mantinha a empresa. Então já é um choque de realidade isso, sabe? O fato de como ela se enxergava. E depois tudo que a gente vai vendo, as tentativas que ela teve de, enfim, realmente ter uma valorização profissional, de realmente alçar novos voos, novos objetivos. É muito interessante como tudo isso é narrado ao longo do livro e eu gostei demais, eu indico muito pra vocês, eu acho que vocês vão amar. É um livro que é meio que um tapa na cara, sabe? Que faz a gente olhar pras pessoas de outra maneira e que faz com que a gente também perceba que o tempo passa e que a gente tem que aproveitar a vida enquanto a gente pode viver, sabe? Eu achei isso sensacional. Daí, depois disso, eu tive que dar uma burlada no meu Lovers Club e eu tive que ler o livro deste mês de dezembro, no mês de novembro. Isso por uma questão que eu ainda não posso contar, mas eu precisei fazer essa leitura antes, que foi o 8 Horas Perfeita, da Lia Louise. E, gente, eu gostei demais desse livro. É uma trama que ela começa numa nevasca que tem na Inglaterra, no mês de março. Então, assim, ninguém tá esperando, para as rodovias e a protagonista e o protagonista ficam 8 horas no engarrafamento. E eles estão ali lado a lado e eles se juntam, né, pra se ajudar, carregar o celular, comer, enfim. E aí, nesse se juntar, eles acabam conversando um pouco sobre a vida. Só que depois disso, eles se afastam, porque ela mora ali, ele mora nos Estados Unidos, enfim, várias coisas acontecem. E aí, a gente vai vendo um pouco dos reencontros que eles vão tendo, sabe? É muito aquele livro que tem o dedinho do destino, fazendo eles se reencontrarem em vários momentos. E durante esses reencontros, a gente vai conhecendo um pouco mais desses personagens. É uma trama narrada pelo ponto de vista da mocinha, então é ela que tá contando a história pra gente. A gente sabe que ela
tem uma história de vida um pouco tensa, ela teve um relacionamento muito longo, esse relacionamento acabou há um certo tempo, só que agora ela cuida muito da mãe dela, porque a mãe dela, depois que teve um AVC, desenvolveu um medo de sair de casa, um medo de ficar sozinha, então ela teve que botar a vida dela em estacionamento ali pra cuidar da mãe dela, e a gente vai vendo muito sobre como isso atingiu a ela, porque ela é uma mulher que tem 30 e poucos anos, que não tá feliz profissionalmente, que não tá feliz pessoalmente, sabe? Então tem todo o peso da sociedade em cima dela perante isso, mas também tem todo o peso que ela coloca em si mesma com relação a isso, e é muito interessante essa análise que a gente vai tendo ao longo da trama, sabe? E o mocinho é um personagem que não aparece tanto no livro, porque a gente vai tendo as doses dele aos poucos, conforme eles vão se encontrando, né? Mas quando a gente vai recebendo dele, a gente vai também criando uma conexão e percebendo que ele é um personagem muito interessante. Então, assim, gostei demais, eu acho que vocês vão curtir bastante também. E eu fechei o mês com O Guardião de Segredos de Jaipur, da Alika Joshi, que, gente, amei. Que livro, gente, que livro foi esse? Sério mesmo. A Alika, ela conseguiu surpreender outra vez. Eu li A Pintora de Henna, compartilhei com vocês a experiência aqui. Foi uma leitura fenomenal e eu tava, assim, com expectativas no teto para O Guardião de Segredos de Jaipur. E essas expectativas foram completamente supridas, porque, assim, a narrativa é fenomenal. Na trama, a gente vai avançar 12 anos após A Pintora de Henna. É um livro que vai focar bastante no desenvolvimento do Malik, que é um menininho que já aparece em A Pintura de Henna, seguindo a Lakshmi pra tudo que é canto. Ele tá com 20 anos e ele tá se apaixonando pela primeira vez. E a mulher, ela é uma jovem viúva, mãe de 2 filhos. Então, isso deixa a Lakshmi um pouco receosa se o Malik vai realmente experimentar tudo que ele poderia experimentar da vida antes de se enredarem no relacionamento. Por isso, ela envia ele pra Jaipur, pra ele aprender um pouco sobre construção civil, né? E aí, enfim, o plot do livro é uma coisa que já acontece no prólogo e que a gente fica esperando por ele. E aí, depois do plot, tem muitos subplots, tem muitas coisas acontecendo, e eu gostei bastante de como esse livro foi desenvolvido. É um livro que vai focar no Malik, na Lakshmi e também na Nimi, que é o interesse amoroso do Malik. Ela é uma menina pobre, ela viveu migrando pelo Himalaia, ela, sabe, tipo, tem uma história e construção de vida completamente diferente. E nesse livro aqui, a gente vai focar na cultura do ouro, assim como em A Pintora de Henna, a gente focou na cultura da rena. O ouro é um material muito valioso, né, para os indianos, então tem toda essa questão de como o ouro é visto nas castas mais ricas, mas também para os mais pobres, de como toda essa cultura do ouro acaba atingindo toda uma sociedade. E eu gostei bastante da construção dessa parte, de como trouxe esse quê histórico e de como trouxe essa ligação entre 3 personagens que têm fundos completamente diferentes, né, e todo esse formato narrativo que a Alika criou desse livro. Assim, eu gostei demais e eu indico muito pra vocês, tanto A Pintora de Henna quanto O Guardião de Segredos de Jaipur. E essas foram as minhas leituras de novembro. Falei igual uma matraca, mas assim, foram livros que eu amei, livros que me diverti, livros que foram assim, emocionantes, gostosos, sabe? Tramas que foram profundas e que eu acho que vocês também vão gostar bastantão de ler. Me conta aqui se vocês já leram algum desses livros, o que é que vocês acharam, eu vou adorar saber. A lista de todos os livros tá aqui no box de informações com o link. E lembra que usar o meu link me ajuda bastante. Então se você curtiu o vídeo, clica aí no joinha, se inscreve e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau!